Leremos verso 1. Leremos o verso 19, o primeiro verso, quer dizer. Ok, Lucas 16, verso 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. Pedir para o irmão Eric, ore por favor pela mensagem. Senhor Deus, nós te agradecemos pela salvação que temos em Cristo, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da pregação da tua palavra, que não estejamos dispersos, preocupados com os nossos negócios lá de fora, Senhor, mas que possamos prestar atenção, que o Senhor fale conosco, possamos reagir à pregação da maneira correta e tudo isso para a glória do seu nome. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu vou tirar esse paletó porque eu estou suando que nem um porco. Lucas 16, verso 19 diz: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. Verso 20 diz: e havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão cheio de feridas. Eu quero começar hoje à noite com essa pergunta. Nós lemos esses dois textos, observando o começo dessa história. Essa história verídica que Jesus contou aqui. E na verdade, eu preciso enfatizar esse ponto, porque há pessoas que alegam que essa história que Jesus contou aqui era meramente uma parábola. Porém, Jesus não disse que era parábola. E ao mesmo tempo, ele faz algo aqui que ele nunca fez com as parábolas que ele de fato contou. Aqui ele cita uma personagem bíblica que nós conhecemos na Bíblia. Ele coloca essa personagem dentro da história. Isso nos ajuda a identificar a história como sendo verídica e não uma mera parábola. Olha por favor, verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Verso 23 no final. E viu ao longe Abraão. Verso 24. Ele gritando disse: Pai, Abraão. O Senhor Jesus, nas parábolas que ele contou, ele nunca fez uso de uma personagem bíblica, ou seja, histórica. Por quê? Porque a parábola, ela não é uma história verídica. Ela é, sim, uma história não verídica, ou seja, ela é ficção, mas ela é contada com moral, não? Ou até, inclusive, às vezes, certos morais, verdades chaves dentro da história que o preleitor, pregador utiliza, no caso Jesus utilizava, para assim, com certos aspectos, pessoas, até animais, características também do próprio mundo foram usados às vezes para simbolizar verdades e transmitir essas verdades ao povo de uma forma simples, assim ajudando as pessoas a entenderem a verdade ou as verdades que Cristo queria transmitir a eles. Mas nesse caso, essa é uma história verídica. Jesus citou uma personagem histórica, Abraão. Quem não conhece Abraão? Todo mundo conhece. Além de citar essa personagem histórica, nós encontramos aqui também o fato do Senhor Jesus citar o nome de alguém aqui. O mendigo, o nome dele é citado, Lázaro.
O Senhor Jesus também nunca fez isso em nenhuma outra parábola. Por quê? Aqui nós encontramos uma história verídica. Ela não é a parábola. Entendeu? É o conteúdo que faz a pessoa duvidar se de fato essa história é verídica ou não. É o conteúdo que faz a pessoa negar a veracidade da história. Bom, tendo dito isso, eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui hoje à noite. Considerando somente o começo, porque eu sei que alguns de vocês, e talvez não somente alguns, mas provavelmente que a bem maioria aqui hoje à noite já conhece a história. Mas considerando somente os primeiros 2 versos, se você conhecer somente esses 2, nós temos aqui um homem rico, que todo dia gozava e se alegrava de seu luxo. E temos aqui um homem mendigo, pobre. Ficava ao portão do rico, cheio de feridas. Se esse fosse seu único conhecimento, esses detalhes eram só esses que você conhecesse da história, qual dos 2 você escolheria ser? Será que você escolheria ser o rico ou o mendigo? Eu creio que todo mundo, se fosse somente esses detalhes da história que nós conhecêssemos, nós diríamos, a gente diria, eu quero ser o rico. Porque é assim que o homem físico, o ser humano, julga as coisas. Ele julga as coisas assim, por aquilo que ele consegue ver, aquilo que ele consegue tocar, aquilo que é palpável para ele, aquilo que é material. O mundo exalta, glorifica o rico, aquele que tem o poder executivo. Esse é quem tem autoridade. Dinheiro dá autoridade à pessoa. Há vários exemplos disso nesse mundo. Agora a pobreza, quem quer ser amigo do pobre? Até em Provérbios, a palavra de Deus deixa bem claro que os amigos do pobre se afastam dele. Por quê? Porque não tem vantagem. E é assim que o ser humano escolhe seus amigos. Mas, de fato, Jesus contou muito mais dessa história. Ele disse que um morreu. E é interessante, olha, por favor, no verso 22, ele conta primeiro a morte do mendigo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Pode-se entender como paraíso, porque aqui é outro nome, o seio de Abraão é outro nome para o paraíso. Hoje nós o entendemos como o céu. E o homem rico também morreu e foi sepultado. Bom, nós temos um rico. Agora, nesse momento, você precisa usar um pouco de sua imaginação para encher o que está faltando aqui, porque Cristo não conta de tudo. Mas já que ele era rico, gente, quando esse homem morreu, imagina como era o velório desse homem. Eu imagino que até o prefeito, quem sabe, o governador talvez fosse ao velório, ao funeral desse homem. Gente poderoso, gente famoso, todo mundo ali, reconhecendo esse homem, o que ele fez durante a sua vida. Talvez até muita gente que nem era amigo dele, mas como já falei, aquele povo lá que tirava vantagem dele. E, quem sabe, chegava agora para tentar, ou seja, para buscar mais vantagem. Quem sabe que ele me deixou alguma coisa.
Mas com certeza, o velório dele, o funeral dele era muito diferente desse, o mendigo, cujas feridas foram sempre, olha aqui, cuidados por quem? Verso 21. Esse desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. Os enfermeiros desse coitado era quem? Os cães. Os cães. Mas olha só, quando ele morreu, e mais uma vez eu aqui utilizo a minha imaginação, não sabendo exatamente o que aconteceu, mas conhecendo esse mundo e como são as coisas, eu consigo imaginar o quê? Que ninguém se importou com a morte dele. A Bíblia fala, ele morreu, não fala de ninguém que apareceu para se interessar com o corpo dele. Para onde foi o cadáver dele? Nesses tempos, eles tinham realmente um cemitério para esse povo pobre, onde eles, sepultavam, deixavam lá e nem marcava onde estava o sepultamento desse. Ou será que ele foi simplesmente largado em algum lugar? Mas o interessante é que esse o rico, que com certeza teve um velório, teve um funeral que marcou a história da cidade, ele morreu e ergueu seus olhos onde? No inferno. Verso 23 diz, e no inferno ele ergueu os olhos estando em tormentos. Porém, gente, quando esse mendigo, esse coitado faleceu, esse que ninguém se importava com ele, nem com o corpo dele, sabe o que aconteceu? Apareceu anjos para o levar ao paraíso. Alguém me perguntou recentemente, pastor, quando alguém morrer, o senhor acha que os anjos vêm buscar o santo? Eu não sei, de fato eu não tenho certeza se é assim que Deus sempre faz com todo mundo, se esse caso aqui era um caso especial. Também a Bíblia não identifica isso, não descreve isso para nós, não define isso, mas é possível, amém? Eu sei de casos de santos que nos seus últimos momentos de vida, segundos de vida até, assim, dando aqueles últimos fôlegos, falaram, quem que é esse moço que chegou aqui? E o povo da família que estava lá falou, que moço? Não tem outro. Esse moço aqui que estava aqui de branco. Ou esses moços que estão aqui de branco. Você pergunta, pastor, será que eram anjos? Pode ser, amém? Eu sei que a Bíblia nos informa que, como sendo filhos de Deus salvos, a gente vai dar o último fôlego, fechar os olhos, dar o último fôlego, e aí a nossa realidade será outra. Nós iremos para estar com o Senhor. Como assim? Na alma. Onde está isso na Bíblia? Por favor, guarde aqui. Vamos lá rapidamente para 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Segundo Coríntios 5, verso 6. 2 Coríntios 5, 6. Por isso nós estamos sempre confiantes, sabendo que, parece que o Paulo quis enfatizar isso, né? Sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, não por vista. Nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausentes do corpo e estar presente com o Senhor. Portanto, nos trabalhamos para que, presentes ou ausentes, possamos ser aceitos por Ele. Olha como o Filho de Deus, o crente, ele é uma criatura esquisita para esse mundo, amém? Porque ele olha na cara da morte e ele olha para a morte com o quê? Com alegria! Ontem à noite eu conversei com um amigo muito chegado, amigo de infância.
que ele é músico, irmão. Que um dia Deus abençoe que ele venha para cá. O homem toca piano, toca violão, toca órgão, toca um monte de coisa. Ele é um músico, uma bênção. Mas eu estava conversando com ele, ele é salvo, graças a Deus. Nós fomos criados juntos praticamente. O pai dele, meu pai eram amigos, tudo na mesma igreja. E o pai dele veio a falecer nesses dias, 2 dias atrás, ele foi para o céu. Ele foi para o céu. Mas ele foi contando para mim como que foi essa partida do pai dele. E ele falou que o pai dele lutou por muitos anos com câncer. Por muitos anos. E aí os tratamentos, chega a hora, né, que não está dando mais resultado. E ele falou que uma semana atrás ele chegou lá no quarto do seu pai. E ele falou, a hora que ele entrou lá, ele viu na face da sua mãe e na face do pai que tinha algo sério para conversar com ele. Ele é filho do meio, tem uma irmã mais velha que ele e outra irmã mais nova, né? Aí, por ele ser homem, eu acho que ele toma frente dessas coisas, ajuda as irmãs, né? Que são próximos nas idades aí. Mas aí o pai falou, filho, tem alguma coisa para te falar. Eu não vou mais fazer os tratamentos. Ele falou, vou fazer igual os patriarcas da Bíblia. Aí ele, com muita dificuldade em falar, não conseguia mais se expressar. E meu amigo falou que ele olhou para o pai e falou, eu entendo, pai. Você vai recolher, como diz a Bíblia, vai recolher as pernas na cama e deixar o espírito voar para o Senhor. Ele falou assim. Somente o salvo, o cristão, tem essa confiança, tem essa segurança que ao fechar os olhos aqui, vamos acordar na presença do nosso Deus. Não por mérito próprio, mas porque Ele fez tudo. Aí meu amigo foi contando, ele falou, Mateus, passou uns dias e meu pai faleceu, eles me chamaram, até antes dele falecer, venha logo porque ele vai falecer. Mas ele falou, eu já tinha despedido dele, nós já conversamos, né? Ele falou, eu não consegui chegar antes dele falecer, antes dele ir embora, mas eu estava em paz porque nós já conversamos tudo. Ele falou, a primeira coisa que eu pensei ao ouvir do falecimento do meu pai, a primeira coisa era alívio. Ele falou, eu senti alívio, porque eu senti, ele não está sofrendo mais. Ele falou, a segunda coisa que eu pensei era, ele vai agora conseguir encontrar, porque o pai dele adorava música também. Era uma família que adorava música, né? Que gostava muito de música, né? E adorava Deus pela música, é melhor falar, né? Aí, o pai dele gostava muito de uma escritora, uma autora de música, né? Ela é chamada de Fanny Crosby, uma mulher salva, cega. E muitos dos hinos que nós cantamos no cantor cristão, ela escreveu. E aí ele falou, olha só, meu pai agora está conhecendo Fanny Crosby. O pai dele gostava muito de Martinho Lutero. Meu pai está conhecendo Martinho Lutero. Meu pai está conhecendo, está lá vendo aí, revendo, reencontrando com o nosso pastor. Está encontrando lá com um amigo dele que faleceu uns anos atrás também, um senhor que era meu professor, o professor da escola bíblica dominical, meu e dele, e eles eram também muitos amigos. Esse homem faleceu muito novo também, 50 e poucos anos, foi para a glória. E aí ele foi pensando, olha só, ele está conhecendo esse, e essa, e esse, e esse, e foi pensando, e aí ele falou que ele parou e pensou, mas o mais importante é que ele está conhecendo aquele que derramou o sangue dele por nós. Aí ele transicionou na conversa, e eu que fui criado na igreja, escutando muitas ilustrações do nosso pastor, eu sabia o que ele estava fazendo. Nosso pastor contava uma história também, não verídica, obviamente, mas assim, imaginando como seria quando a gente chegar ao céu lá e ver todos esses nossos amigos abraçando, né, na felicidade e alegria de chegar lá. Mas ele falou, né,
assim, a entrar no céu, a gente vai se aproximando assim ao trono de Deus, e nessa ida de se aproximar ao trono de Deus, a gente vai conhecendo, vendo todas essas pessoas. Daí, em algum momento, nós vamos chegar aos pés do trono. E imagina que ele está lá no trono dele, no lugar exaltado que ele mesmo merece, na glória dele. E meu pastor contava a história assim. Ele falou: eu imagino que ele vai se levantar e vai descer lá para abraçar e receber o seu filho. E o meu pastor sempre parava nesse momento e falava assim: sabe por que ele vai descer? Porque ele sempre desce para o pecador. Ele sempre desce para receber um pecador. A gente começou a gritar no telefone aí, chorar e dar graças a Deus. O pai dele, antes de falecer, até começou uma discussão educada, ele falou, com um cirurgião que fez até uma cirurgia complexa no coração dele, escutava o homem durante a cirurgia, porque ele tinha que ficar acordado. Eles colocaram naquela cortina lá, ele ficava acordado com o peito aberto, e o médico mexendo lá no coração dele, e ele escutava o médico falando assim: oh Deus, me ajuda, oh Deus, ajuda eu, oh Deus, esteja comigo, né? E ele pensando, que bom, né? meu médico é salvo, né? Aí chegou na UTI lá na hora de ficar ali na recuperação, falou que entrou o médico lá, ele perguntou para o médico se ele era cristão, o médico falou: não, eu sou muçulmano. Ele falou: ah, tá. E o médico viu a reação dele e falou: mas a gente também acredita em Jesus. E esse irmão falou: vocês acreditam em Jesus sim, só que não é o Jesus da Bíblia. Falou que começou uma discussão na UTI lá, ele discutindo com o cirurgião que fez a cirurgia no coração dele, até que o cirurgião dele gostou dele e voltou mais vezes para conversar com ele, até ele falecer. Gente, é assim que eu quero ir para casa. E eu imagino que foi assim que esse homem, mesmo sendo pobre nessa vida, não tendo praticamente nada, ele era pobre, coitado, mas graças a Deus, ao fechar os olhos, ao dar o último fôlego, ele abriu os olhos onde? Lá no céu! Lá no céu. Imagine se fosse necessário pagar o dízimo para ir para o céu. Você acha que esse pobrezinho teria chegado ao céu? Amém? Imagine se fosse necessário você fazer grandes coisas, grandes obras de caridade para chegar ao céu. Você acha que esse homem teria chegado ao céu? Imagine se fosse necessário ajudar os outros, investir sua vida nos outros, sempre assim vivendo para os outros, como muitas pessoas boas fazem, pensando que vão chegar ao céu. Mas imagine se fosse necessário isso para esse homem que vivia ferido, parado, deitado. Obviamente ele tinha doenças que não são nem descritas aqui. Imagine se fosse necessário ele fazer essas coisas. Você acha que ele teria chegado ao céu? Com certeza não. Como é que um pobre desse aí chega ao céu? Da mesma forma que qualquer um vai conseguir chegar ao céu, somente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E o rico, a Bíblia fala, e foi sepultado, 22. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta de seu dedo na água e refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. Olha, esse homem rico não foi para o inferno porque ele era rico. Amém? Amém. Jesus Cristo salva os pobres e Jesus Cristo salva os ricos. Amém.
Esse homem foi para o inferno, sabe por quê? Ele deixou as riquezas dele ou cegar aquilo que era realmente importante. Ele vivia gozando e se alegrando do seu luxo, como diz no 19, ou seja, curtindo a vida, vivendo para o que? O material físico, e deixar o mais importante do lado. Agora ele morreu, foi para o inferno e é o quê? Tarde demais. Tarde demais. Eu não sei as suas condições hoje à noite, mas eu sei de uma coisa. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, se ainda não depositou sua fé exclusivamente na obra que Cristo fez na cruz por seus pecados, você vai acabar indo para o mesmo lugar desse rico e vai se encontrar na mesma situação, a eternidade no inferno. Ah, mas isso nem é científico, pastor. É inferno, um Deus cruel. Primeira coisa, antes que você fala muito sobre algo que você não entende, pere aí, você não é o único que é ignorante. Sabe que os cientistas desse mundo também não sabem o que existe no núcleo dessa terra? Amém? Eles somente sabem que o núcleo dessa terra é extremamente quente. Com certeza, esses pescadores que seguiram a Jesus, eles leram isso na Google, né? E aí colocaram na Bíblia. Deve ter inferno lá, deve ter um fogo lá no meio da terra, deve ter no núcleo da terra um inferno lá. Tá quente. Não, eles escreveram isso inspirados por Deus. E a ciência vai estudando e percebe e vê o quê? Está quente lá no núcleo. Sabe por que está quente lá no núcleo da terra? Porque é ali que existe o inferno. É ali que existe o inferno. E outra coisa, falar que Deus é cruel? Quem é você para falar isso? Mas eu conheço uma criança com câncer, sabe quem é cruel? O diabo é cruel. Sabe quem começou tudo isso? Você já leu a história? Quem foi que tentou a Eva? Amém? Não foi Deus. E quem é que promete salvar essas crianças inocentes e não culpar a eles, não assim atribuir a eles pecado porque morrem na sua inocência? Quem é que faz isso? Deus faz isso. Deus faz. Deus cruel. Você está enganado? Deus é compassivo. E graças a Deus que Ele é. Ele é compassivo na minha vida física. Eu não mereço essa capacidade que eu tenho de encher os pulmões e soltar o ar como eu acabei de fazer. Você também não merece, mas Deus, na compaixão dele, permite isso. Eu não mereço a oportunidade de conhecer essas palavras de vida, por elas ser salva, ou no caso meu, ser salvo, perdão, e também poder criar uma família para Deus. E também tentar influenciar outras vidas para Deus. Deus é cruel. Estude as pessoas que de fato seguem a Deus. Estude as nações que se humilham perante de Deus e compara com pessoa que não se humilha perante de Deus, a nação que não se humilha perante de Deus, e me fala quem que é cruel. Deus não é cruel. Deus é compassivo. Com certeza esse homem tinha oportunidade de ser salvo. Esse mendigo ficava ao portão dele. Você acha que ele ficava lá sem falar nada? Eu imagino que o Lázaro falou para esse homem:
Mas quem vai escutar um mendigo? Quem vai escutar um homem doente desse no portão? Quem vai escutar um cara que chega na minha porta, batendo na porta, batendo palmo para conversar comigo 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, eu estou fazendo um arroz? Quem vai conversar com esse homem? Quem vai conversar com a mulher lá na praça entregando folhetos? Por que ela faz isso? Quem vai conversar com o senhor no ônibus, no circular aí, que no meio de tanta coisa, responsabilidade que a gente tem hoje, fala de Deus e de Jesus. O povo fala muito de Jesus, mas fala de Jesus só para ganhar dinheiro. Quem vai escutar um homem desse? Eu creio que é bem provável que o rico pensava assim. Não conseguiu olhar além da situação física desse homem e por isso negou ouvir a verdade. Amém? É assim que Deus faz. Eu sei que esse é o plano de Deus, porque Deus falou que a pregação da cruz para os perdidos, sabe o que é? É loucura. Para Deus é poder. Para nós que somos salvos e já creram nele, entendemos que é o poder de Deus. Mas nesse tempo pós-moderno, de tecnologia, olha tudo que nós conseguimos fazer. Olha o poder nosso. É poder. Confundir a cabeça do jovem. Confundir de tal forma que a maioria de hoje nem sabe de qual sexo eles são. Amém? Amém? É confusão esse mundo. Olha a política. Que guerra é essa? Que confusão é essa? E aí chega um rapaz apontando a um judeu que há mais de 2000 anos foi crucificado. Ele foi torturado, pendurado num madeiro, diz a palavra de Deus. E diz que 3 dias e 3 noites depois ele ressuscitou. Quem vai escutar isso? Eu tenho coisas para fazer, tenho negócios para fazer, tenho responsabilidade, tem dinheiro para ganhar. Quem vai escutar isso? Vamos para Dubai, vamos para Nova York, vamos para isso, vamos para lá. Aí está chegando o quê? A hora do último fôlego. Olha por favor, esse homem no verso 27. Ele suplicou ao Abraão e disse: ó pai, que tu o envies à casa de meu pai. Ele estava pedindo para que Abraão enviasse quem? Enviasse o Lázaro, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Diz-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. É interessante que a resposta de Abraão era o quê? Ele já tem a Bíblia, porque a Bíblia até então era o quê? Moisés e os profetas. Era essa aqui. Mas sabe que esse homem no inferno, ainda na sua ignorância espiritual, imaginava: esse aqui não vai ser suficiente para eles. Se esse não é suficiente para você, você nunca será salvo. Isso é verdade, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tem que ouvir a palavra de Deus, tem que confiar na palavra de Deus para ser salvo. Esse homem, mesmo no inferno, mas ainda em sua ignorância, falou: não vai ser suficiente, verso 30. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Manda alguém da morte para eles. Verso 31, ele disse-lhes: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. E é verdade. É verdade. Sabe como nós sabemos que é verdade? Aqui está a Bíblia. E há um que já ressuscitou dos mortos. E mesmo assim, na
Posso também fazer outra aplicação aqui para você, meu irmão, para você, minha irmã. Sabe o que nós somos? Nós somos os ressuscitados. Amém? Espiritualmente, nós somos os ressuscitados. E nós temos a palavra de Deus. E podemos e até devemos ir até essas pessoas antes que acabam indo para esse lugar. Assim, as informando da salvação que há em Jesus Cristo. Verso 26. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Olha, segundo esse texto, a partir do momento que uma alma chegar ao inferno, ela está ali para todo sempre. Jamais ela tem chance de sair. Ele explicou assim, ele falou de um grande abismo entre os dois, um grande espaço. E isso sim tem significado teológico, poderia até explicar mais sobre isso, mas esse não é o que eu quero destacar nesse momento. Eu quero destacar o fato de que, após que uma pessoa vai ao inferno, jamais ela tem chance de sair. O espaço é grande demais. O inferno é para sempre. Mas olha só, hoje o espaço é bem menos. Porque Jesus Cristo, ele já diminuiu o espaço. Ou diminuiu, quer dizer que ele já veio ao mundo. Lá do céu, ele veio ao mundo, se fez carne e morreu por nós. Amém? Amém. Que espaço? Não existe espaço. Ele estende a mão ao pecador e fala, vem confiar em mim como seu Salvador. Ele já fechou o espaço. Ele está assim, convidando para aceitar Cristo. Será que esse é você hoje à noite? Será que existe alguém hoje à noite que no seu interior, no seu coração você entende, olha, se eu morrer, eu estou indo para esse lugar onde está esse rico, porque ele está nesse lugar até os dias de hoje. Quando Jesus contou essa história, era por volta do ano 30. Já passou 2000 anos e sabe onde está o rico, segundo a palavra de Deus? No inferno. E ele não está lá porque ele era rico. Ele está lá porque ele negou a salvação que está em Cristo Jesus. E se você está aqui hoje à noite, Jesus Cristo já fechou espaço. Ele já estendeu a mão que está marcada, ferida, com a ferida que ele sofreu por nossos pecados. Pelos pecados de você, ele estende a mão e fala, me aceite, receba-me como seu Salvador. Guardando Lucas 16, quem tem a Bíblia pode ir comigo, por favor, folheando as páginas até chegar em Romanos. Romanos capítulo 10, eu pensei, mas não falei, Romanos 10, olha verso 4, porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Você quer a justiça de Deus que você não tem? Que eu não tinha, mas eu recebi a partir do momento que eu criei em Jesus Cristo? Olha verso 5, porque Moisés descreve a justiça que é pela lei,
O homem que faz estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Salvação não está longe de ninguém. É simplesmente entender o que Cristo fez. Ele fez tudo, Ele fez o suficiente. Ele sofreu e morreu por nossos pecados, mas não continuou morto. Ele ressuscitou. A pena que era nossa, Ele sofreu, Ele morreu. É simplesmente confiar naquilo que Ele fez. Confiar nele como seu Salvador. Essa confiança não pode ser só de cabeça, tem que ser de coração. Se um dia você ouvisse, Mateus, você precisa de uma cirurgia. Se eu ouvisse isso, se você ouvisse, você precisa de uma cirurgia. O cirurgião, você poderia olhar para ele, olhar para a parede dele lá do escritório, lá do consultório dele lá e ver aqueles diplomas lá, ver que ele tem pós-graduação e já foi até reconhecido por grandes médicos e outros assim, hospitais. Você pode assim examinar e considerar todas as qualificações desse homem, e pode aqui entender isso, mas até você deixar ele fazer a cirurgia, você não está confiando. Não é suficiente saber aqui que Cristo morreu por você. Não é suficiente entender que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou por nossos pecados. Precisa-se confiar você em Cristo Jesus pessoalmente. Deixe-o fazer a cirurgia. Onde está isso? Mais uma vez, 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pastor Mateus, você acredita mesmo no inferno? Acredito. Pastor Mateus, você quer acreditar no inferno como homem? Eu não quero. Eu sou pecador. Eu não quero acreditar no inferno porque eu tenho medo que eu irei lá. Porque graças a Deus isso já foi resolvido por mim, por causa de Cristo. Mas como homem, eu tenho dificuldade em entender um lugar desse, onde o perdido sofre para todo sempre. Mas eu sei que é verdade. Porque eu tenho a certeza que é verdade, porque está escrito aqui. Está descrito aqui esse lugar, que existe mesmo. E a dificuldade que eu como homem tenho em aceitar essa verdade, é porque eu sou pecador, e eu não sou santo igual a Deus. Ele, por ser totalmente santo, totalmente justo, ele pode sim colocar no inferno a pessoa, não porque ele é cruel, mas porque ele deu chance para essa pessoa, na compaixão dele, no amor dele, ele deu seu único filho para a salvação da pessoa, e a pessoa a rejeitou, ou seja, a pessoa o rejeitou.
Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que sim descreve e assim confirma a existência desse lugar, o inferno para nós. Existe. Existe. E porque existe, mais uma vez, irmãos, em conclusão, Lucas 16, 26. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. A partir do momento que a alma for lá, jamais ela terá chance de sair. Nessa vida nossa, neste momento, espiritualmente falando, Jesus já fechou o espaço entre ele e o pecador. Mas existe um outro lado da moeda. A questão de nós precisarmos levar esse evangelho ao conhecimento desses que estão indo para esse lugar. E em relação a isso, há um espaço sim. Há um espaço. Quem pode fechar esse espaço? Eu, você. Por pregar o evangelho, em pregar o evangelho, nós fechamos esse espaço. E assim levamos a alma preciosa para Cristo. Ah, mas eles não vão ouvir. Que tristeza, se como esse rico, a pessoa somente consegue lembrar no inferno o evangelismo que recebeu. Amém? Mas pensa numa coisa. Pensa na pessoa que chega nesse lugar que nunca recebeu uma explicação clara e compreensível do plano da salvação. Aí existe um espaço sim. E sou eu, sou você. Só nós podemos fechar esse espaço. Quantas vezes aqui no Brasil eu já ouvi a pessoa falar: eu nunca ouvi esse plano de salvação. Há 20 anos, há 30 anos que eu sou de tal igreja e nunca eu ouvi esse plano da salvação. O único que pode fechar esse espaço somos nós. Quando eu tinha 18 anos de idade, no colégio, no primeiro horário, primeira aula, eu conheci um rapaz com o meu nome, Mateus, em inglês, Matthew. Só que o povo chamava ele pelo nome do meio, chamava ele de Chris. Aí eu conheci ele e em 2 semanas a gente fez uma certa amizade. Todo dia no primeiro horário da escola a gente conversava. E foi se conhecendo. Ele tinha uns gostos que eu gostava, ele também gostava de caçar, certas coisas assim. E em 2 semanas, Deus foi colocando no meu coração, jovem, você precisa falar com ele. Você precisa falar de Jesus para ele. Mas eu estava com aquele timidez do jovem, né? Mas a gente está se conhecendo, ainda tem muito tempo, vou explicar para ele, vai ter o momento certo, né? E eu fui assim, empurrando com a barriga, sem falar para ele. Aí depois de 2 semanas nós tivemos um feriado. E o feriado caiu na quinta, então eles emendaram. Final de semana a gente voltou na segunda. Então o último dia foi quarta. Aí quinta, sexta, sábado, domingo, um fim de semana prolongado. Nós não fomos na escola. Voltei na segunda, cheguei lá na aula. Eu estava olhando lá para os outros, né? Conhecia praticamente todos, né? Cada um fazendo sua coisa lá. A gente se preparando para a aula. Aí eu comecei a notar uma coisa. Mateus não estava, o Chris não estava. Aí eu perguntei:
onde está o Chris? O moço a quem eu perguntei falou, Mateus, você não sabe? Eu falei, sei o que? Eu não sei nada, não. O que é? Nunca imaginei. Falou, Mateus, durante o feriado, ele pegou o carro dele, lá nos Estados Unidos você tira a habilitação com 16 anos, ele estava com 17, já teve carro, e em certo momento ele estava numa estrada da cidade lá, mas assim, na roça, a minha estrada da roça, que até uma certa altura era asfalto, depois do asfalto se tornou cascalho. E era um desses carros aí de esporte muito veloz, muito rápido. Aí ele pegou lá brincando, né? Aí foi correndo com o carro e ele não pensou bem, porque quando mudou da superfície de asfalto para cascalho, ele perdeu o controle do carro, capotou, matou ele na hora. A minha Bíblia daquele tempo, eu tenho no meu escritório. Se você abrir ela assim, na capa, tem o artigo, porque depois eu fui ler. Tem o artigo, a notícia da morte dele. Porque depois que ele morreu, eu pensei comigo, o sangue está nas tuas mãos, Mateus. Eu peguei, recortei o artigo, colei na minha Bíblia e toda vez que eu abria a Bíblia eu lembrava que é nossa responsabilidade fechar esse espaço. Eu dou graças a Deus que um dia eu vou chegar ao céu. Não mereço. Mas ao mesmo tempo eu carrego comigo o peso já mais de 25 anos, já carrego 20 anos, carrego o peso de que eu podia ter falado para ele e não falei. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Senhor Deus,